pessoal, estamos aqui começando nossa última aula do capítulo de estações elevatórias. Nesse percorrer, a gente viu adutoras, a gente viu praticamente tudo de elevatórias e percebemos que adutoras e elevatórias andam juntos, tá? Andam juntas. E agora, para finalizar, essa parte final, onde a gente viu curvas de sistema, mas não aplicou, né? A gente viu na teoria curvas de sistema. Nós vimos várias possibilidades de várias concepções diferentes de curvas de sistemas, com tubulações em série, com tubulações em paralelo, com tubulações, ou seja, adutores descarregando em reservatórios diferentes, com diferentes níveis, né? Diferentes níveis d'água. Então a gente viu ali várias possibilidades, ok? A gente também viu nessa última aula a parte de cavitação, NPSH, e finalmente então a gente passou a entender o que é a curva do NPSH, para que é que serve o NPSH, né? E aí a gente finalmente vai colocar a cereja no bolo vendo a parte de associação de bombas, porque a gente meio que aprendeu a parte de associação de sistemas, se é que você entende a minha analogia, ou seja, a gente aprendeu a analisar curvas de sistemas com diferentes configurações ao mesmo tempo, como por exemplo a associação de tubulações em série e em paralelo. Então, para coroar a cereja, né, para colocar a cereja do bolo, a gente vai ver aqui a associação de bombas, ok? Então eu tenho a associação de bombas que pode ser em série ou em paralelo, mas antes de mais nada, por que associar bombas? Ok? Por que associar bombas? Então eu sempre coloco nos meus slides um primeiro ou um segundo slide que vai falar sobre o problema. Qual é o problema que justifica, ou seja, que situação eu tenho que justifique a necessidade de associar bombas, ok? Então vamos lá. Em inúmeras aplicações industriais, bem como em sistemas elevatórios de água, de esgoto, o campo da variação da vazão, olha só uma primeira dica para você. O campo da variação da vazão ou da variação da altura manométrica pode ser excessivamente amplo, tá? Para ser abrangido pelas possibilidades que uma única bomba me dá, ok? Então muitas vezes, por exemplo, naquele caso onde eu descarrego em dois reservatórios com níveis diferentes, eu tenho um reservatório que vai requerer da minha bomba uma certa altura manométrica e um outro reservatório que pode muito bem ser bem mais elevado, que vai requerer da minha bomba uma outra altura manométrica bem maior. São alturas manométricas tão diferentes, possivelmente, né? Possivelmente tão diferentes, que uma única bomba não trabalhe naquele amplo espectro de uma altura manométrica até a outra altura manométrica. E aí é o caso de eu ter uma associação de bombas, tá? Quando eu usar uma só isoladamente, ela me atende à altura manométrica do reservatório mais baixo. E quando eu usar associativamente, isso vai me atender à altura manométrica do reservatório mais elevado. Isso aí é um exemplo, tá? Pode ser também que eu tenha situações onde em determinadas horas do dia eu esteja bombeando uma vazão menor, tá? Isso ocorre muito na indústria, por exemplo, e em outras horas do dia eu preciso bombear uma vazão bem maior, por exemplo, o dobro da vazão anterior, tá? Então, nesse caso, pode ser que uma única bomba também não atenda. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho com uma isoladamente para essa vazão menor, tá? E aí, quando eu tiver as horas do dia de vazão maior, eu faço uma associação de bombas que me comporte aquela vazão maior, tá? Então, isso daí são exemplos, são possibilidades que justificam a necessidade de associação de bombas, ok? Bom, então eu tenho aqui necessidades que são fixas e necessidades que são variáveis, tá? Então eu coloco um exemplo aqui onde eu digo assim, olha, a necessidade fixa é de ele atender somente a um equipamento A, ou somente a um equipamento B, ou somente a um equipamento C, tá? Mas a necessidade variável é de eu atender a mais de um equipamento desses simultaneamente, ou mesmo que esses equipamentos incorram em vazões ou em alturas manométricas que variem ao longo das horas do dia, como por exemplo eu falei agora há pouco, tá?
Então, dessa forma, um sistema poderá exceder as faixas de operação de uma única bomba. Quando eu faço a instalação de uma única bomba, pode ser que, de acordo com essas necessidades, esse sistema, em algum momento, em alguma situação, exceda o que uma única bomba pode me ofertar. Nesses casos, uma das possíveis soluções é uma associação de bombas, tá? Mas, professor, eu tenho logo uma pergunta. Independente de ser associação em série ou de ser associação em paralelo, me diga uma coisa, professor. Você não pode logo comprar uma bomba mais potente, uma bomba mais robusta e pensar na altura manométrica maior ou na vazão manométrica maior e no momento em que tiver uma altura manométrica menor ou uma vazão manométrica menor, operá-la com sobra? Pois é, mas aí também é com sobra de gasto, né? Eu vou estar comprando uma bomba mais potente que nem vai estar entregando tudo que ela pode nesse momento aí, mas ela vai estar consumindo mais porque ela é uma bomba mais potente, né? Então, e aí a gente já viu que na questão do consumo, na questão da energia elétrica, 90 a 95% do custo total da bomba é com a energia elétrica. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vou só acender a luz para clarear aqui. Ok? Então, temos essas situações que justificam a associação de bombas em série e paralelo, e agora nós vamos caminhar para essas associações. Que razões técnicas eu posso ter para justificar uma associação de bombas? Olha só, quando um desnível tem a ver com a altura manométrica, né? Quando o desnível elevado acarreta a necessidade de uma bomba com um rotor muito grande, e a gente já viu que bombas com rotores muito grandes são bombas caras, complexas, complicadas, né? E de alta rotação, e com isso altas acelerações centrífugas e dificuldade na especificação de materiais e na compra dessa bomba, na aquisição dessa bomba, né? Então, nesse caso, quando implicar em uma bomba que tem que ter uma potência muito grande, ou com uma bomba com um rotor muito grande, talvez porque a vazão seja muito grande, isso vai implicar na melhor solução não comprar essa bomba tão grande e substituir essa ideia por uma associação de 2 ou 3 bombas menores, tá? Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também é a questão de eu ter que entregar demandas distintas, como por exemplo, eu ter 2 reservatórios em níveis distintos, tá? Ou que necessitam de alturas manométricas distintas, tá? Para por de baixo, eu posso usar só uma dessas 2 bombas aí, fora da associação. Mas vamos ver que eu posso deixar as bombas, devo deixar as bombas associadas, mas eu também tenho uma tubulação para que a bomba possa funcionar isoladamente também, tá? Então, para o de baixo, que tem altura manométrica menor, eu posso usar só uma bomba isoladamente, embora a instalação esteja associada. Para o reservatório de cima, aí não, eu vou usar as 2 bombas associadas. E vejam que eu estou me furtando de falar em série e paralelo, porque nós não vimos isso ainda, tá? Agora, eu também posso ter uma outra situação. 2 reservatórios no mesmo nível, com 2 aduções diferentes, 2 tubulações diferentes, cada uma com uma vazão diferente, Q1 e Q2. Então vejam que até que a altura manométrica é a mesma, né? Mesmo que eu tenha tubulações de exatos mesmos comprimentos, mesmo diâmetro, mesma rugosidade, a perda de carga vai ser a mesma, então a altura manométrica é a mesma. Mas as vazões aqui são uma mais outra, Q1 mais Q2. Então isso significa o quê? Que pode ser que essa vazão dessa bomba tenha somada, Q1 mais Q2, seja tão grande que uma bomba única não dê. Ou ainda, que eu só opere esses 2 reservatórios juntos em algum momento do dia. E em outros momentos desse mesmo dia, eu opere apenas um. Então o que é que eu faço? Eu associo bombas, e eu vou me furtar de dizer por enquanto em série em paralelo, eu associo 2 bombas, e na hora que eu estiver enviando água para apenas um reservatório, eu uso uma isoladamente. Na hora que eu estiver enviando água para os 2 reservatórios, eu utilizo a associação.
Então essas aí são as razões técnicas para que eu associe bombas. Tá bem, pessoal? Vamos para frente? Razões econômicas. Quando o custo, e aí eu faço a observação, o custo total, não é o preço da bomba, tá? É o custo total, energia elétrica, operação, manutenção e aquisição, tá? Quando o custo de duas bombas menores é inferior ao de uma bomba maior para fazer o mesmo serviço. Pronto. Então essa questão aí é um critério de escolha, tá? Essa questão é um critério de escolha, tá bem? Então nós vimos aqui algumas razões técnicas e econômicas e aí eu tenho a história. Como que eu posso associar bombas em série ou em paralelo? Coloco uma ilustraçãozinha aqui do que é uma associação em série, tá? Aqui é uma tubulação que entra uma vazão Q, certo? Essa bombazinha vai fornecer uma altura manométrica H, mas a vazão é a mesma, né? É igual resistores em série, pessoal. A corrente elétrica que vai passar por cada um deles é a mesma, né? É igual uma estrada. Os carros que vão passar por uma vão continuar passando pela outra, tá? Eu não tenho duas estradas, eu tenho uma única estrada. Então a vazão é a mesma. O que é que vai ter na associação em série? Se essa fornece uma altura manométrica H1 e essa fornece uma altura manométrica H2, então eu vou ter uma altura manométrica total igual a H1 mais H2. Professor, e se eu associar N bombas em série? H1 mais H2 mais H3 mais H4 mais HN, tá? Então eu tenho uma mesma vazão, a vazão que vai passar pela bomba 1, Q1, é igual à vazão que vai passar pela bomba 2, Q2. Aí a dica é não chamar nem de Q1 nem de Q2, é de chamar simplesmente de Q, tá? Mas a altura manométrica total é a soma das alturas manométricas. Cada bomba vai fornecer uma altura manométrica e aí eu somo as alturas manométricas. Isso aqui equivale a uma bomba multiestágio, né? Onde eu tenho mais de um rotor e cada rotor vai fornecer uma altura manométrica, ok? Bom, e a associação em paralelo, note que a vazão se divide. Então eu tenho Q1 e Q2, então eu tenho Q1 mais Q2. Essa vazão aqui que entra, que é igual a essa aqui, sai é Q1 mais Q2. Né? Agora, eu só vou, e nós vamos ver isso aí, associar bombas em paralelo se elas forem iguais, tá? Fica essa dica, se elas forem iguais. E aí, elas sempre vão fornecer cada uma a mesma altura manométrica, H e H, tá? O que é que vai diferenciar? É que uma vai fornecer uma vazão Q1, a outra vai fornecer uma vazão Q2 para a mesma altura manométrica. Tá? Então, agora eu mantenho o H constante, mas eu somo as vazões, ok? Então, a associação em paralelo é para aumentar vazão. A associação em série é para aumentar a altura manométrica. Vamos para frente, vamos para cada uma delas. Então, aqui eu começo com a associação em série, tá? Esse sistema é utilizado quando se necessita variar muito a altura manométrica de elevação, né? Como a gente já viu. Eu tenho uma ilustraçãozinha, ó. Eu tenho a tubulação de sucção da primeira, eu tenho a primeira bomba e a saída dela. A saída dela, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai ser importante para você. A saída dela, em relação à primeira bomba, é recalque, né? É recalque. Ela vai estar mandando, saindo da primeira bomba. Para a primeira bomba, se eu tiver como referencial a primeira bomba, essa tubulação aqui é uma tubulação de recalque. Porém, se eu tiver como referencial a segunda bomba, essa tubulação aqui é a tubulação de sucção da segunda bomba. E essa outra tubulação é a tubulação de recalque da segunda bomba. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos ter uma questão onde essa compreensão vai ser importante, tá? Vamos passar para frente. Características. A vazão não é alterada, né? A mesma vazão que entra aqui, sai daqui, entra aqui e sai daqui, né? Então a vazão não altera. A pressão é aumentada à medida que passa pelos equipamentos. O que é que interessa? A altura manométrica total é a altura manométrica da bomba A mais a altura manométrica da bomba B. Você soma as alturas manométricas. Isso aí a gente já sabia, tá? Como isso aqui é bem fácil, é bem simples, eu vou passar rápido, tá? Quando que eu emprego? Ó, sistema empregado quando a elevatória deve. Então, isso aqui é mais do mesmo, porque eu já comentei aqui várias situações onde eu uso. Mas vamos lá. Para atender a reservatórios em níveis diferentes ou distâncias diferentes. Por que distâncias diferentes, professor? Ainda que no mesmo nível?
distâncias diferentes, comprimentos diferentes, perdas de cargas diferentes, alturas manométricas diferentes. Compreendeu? Altura manométrica não é altura geométrica mais perda de carga. Então essa altura manométrica, ela vai ser diferente da outra se elas tiverem diferentes alturas geométricas ou tiverem diferentes perdas de carga, ou os dois, tá? Então, quando eu tiver que atender a diferentes reservatórios, um no local, outro no outro, que implique alturas geométricas distintas ou perdas de carga distintas ou ambos, tá? Ou a processamentos industriais, onde reservatórios sob pressões diferentes devam ser sucessivamente abastecidos. Eu abasteço um reservatório que tem uma demanda, uma altura manométrica, né? Daqui a pouco, para esse, abastece outro reservatório que tem outra altura manométrica. Então pode ser que num primeiro caso eu use apenas uma bomba isolada e no segundo eu use uma associação, né? Ou no primeiro eu use uma associação de duas e no segundo caso eu use uma associação de 3 bombas, por exemplo, tá? Ou ainda, quando num processo houver condições de pressões bastante diversas, como é o caso, por exemplo, de alturas manométricas diferentes, ou até mesmo num processo qualquer, onde eu mande sempre de um ponto A para um ponto B, mas que em determinados momentos ele opera com uma pressão, né, precisando repor essa pressão, né, na altura manométrica, e em outro momento ele opera com outra pressão diferente, maior ou menor, onde eu preciso, nesse outro momento, repor essa pressão diferente, ou seja, ofertar uma altura manométrica diferente. Ok? Então essas aí são as condições que eu uso associação em séries. Isso daqui é o grande lance da aula. Isso aqui é o que interessa, tá, pessoal? Olha, se você for logo colocar um filtro mental na tua cabeça, se você não compreender muito bem aqui, desencana, relaxa, fica tranquilo, porque nós vamos fazer questões aqui, eu vou comentar 2 questões. A aula está toda animada, os slides estão todos animados, tá? A sequência da animação vai acontecendo no momento em que eu clicar, então vai ficar compreendido. De qualquer maneira, seria bom que você já compreendesse o que está acontecendo aqui. No final, o que é que eu tenho que obter? O ponto de trabalho, né? Quem é o ponto de trabalho? É o ponto de interseção entre a curva do sistema, que a gente já sabe que é essa, e a curva da bomba associada, a curva da associação de bombas. Então, quando eu vou associar 2 bombas, cada um vai ter sua curva, eu vou obter a curva resultante, que é a curva da associação, e eu vou obter o ponto de trabalho cruzando a curva do sistema com a curva da associação. É isso que se quer, tá? Agora, presta atenção. Como eu estou associando bombas aqui em série, e nas bombas em série, olha só, presta atenção nessa dica. Bombas em série. Tá? Como eu estou associando bombas em série, o que é constante? O que é que não muda? Q1 é igual a Q2, que eu vou chamar simplesmente de Q. E isso daqui é constante, não muda, né? Eu não somo, não opero com vazão, tá? Porém, a altura da associação em série, que eu vou chamar de HS, vai ser quem? Para 2 bombas vai ser H1 mais H2, né? Concordam? Ou seja, pessoal, dica, quando eu dava aula em ensino médio, eu chamava de dica do DRI, tá? Dica do DRI. Mantém vazão constante e soma as alturas manométricas. Ou seja, pessoal, olha só como é fácil. Altura manométrica, vazão. Bomba 1, bomba 2. B1, B2, ok? Mantém vazão constante. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma vazão qualquer aqui, tá? Tá aqui. Levanta essa vazão aqui até lá em cima, tá?
Beleza. Soma as alturas manométricas de uma e de outra. Deixa eu fazer o seguinte, eu fui um pouco infeliz só na proporção da figura, tá? Vou colocar essas alturas manométricas mais essas curvas aqui, ó. B1, B2, certo? E aí eu repito o que eu estava dizendo, certo? Pega essas vazões, mantém constante e soma as alturas manométricas. Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó, pessoal. Eu vou somar essa altura manométrica da bomba 1, H1, 2, né, da bomba 2, com essa altura manométrica da bomba 1, H1, obtendo a soma delas, que vai dar mais ou menos bem aqui assim, ó. Para essa outra vazão, eu somo a altura manométrica do H2 mais a altura manométrica do H1, obtendo quem? A soma. Para essa outra vazão, eu somo esse comprimento com esse comprimento, obtendo quem? Esse comprimento. Depois, esse com esse, obtendo esse, tá? E aí eu vou obter aqui. E, detalhe, lá para a vazão Q igual a zero, também, ó, eu somo esse com esse, obtendo esse, tá? Então eu vou obter a minha curva resultante, tá? Isso daqui é a curva da associação em série, tá? Ok, não, perdão. É a bomba, é a curva da associação da bomba em série. Bomba em série, tá? É a curva da bomba em série. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Bomba 1 e bomba 2. Para cada vazão, se eu pegar aqui para a vazão Q igual a zero, eu somo essa altura com essa altura, vai dar essa. Para outra vazãozinha aqui, eu somo essa altura com essa altura, vai dar essa. Para outra vazão, eu somo essa com essa. Então, a soma dessas duas curvas dá essa curva vermelha de traço cheio, tá? Notem, dica, notem que na associação em série, a resultante é obtida para cima. Na associação em paralela, a resultante é obtida lá para a direita, tá? Porque eu mantenho a altura manométrica e somo vazões, então ele cresce para a direita. Na associação em série, ele cresce para cima, tá? Agora, professor, volta ao problema e explica uma coisa. Por que ele precisou associar? Note que a bomba 2, a curva do sistema está aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho a curva do sistema. As bombas que eu tenho, quando eu traço a bomba 2 até encontra com a curva do sistema. Agora me diga uma coisa, essa região da curva da bomba 2 é uma região ideal para trabalhar? Não. Então, se a bomba 2 operar sozinha, ela vai ter problemas, porque ela vai estar operando numa região de eficiência muito baixa, numa região que vai dar problema no mancal, vai dar problema no selo, pode dar problema com cavitação, uma série de problemas, tá? Ela não vai estar operando dentro da região ótima dela de operação. Então já é uma primeira questão. A bomba 1 nem operar consegue, porque olha aqui, ó, a bomba 1 ela está abaixo da curva do sistema. Então realmente, se a bomba 1 não consegue operar e a bomba 2 até consegue, mas consegue totalmente distante da região de operação ótima dela, o ideal é eu subir, obter uma resultante mais para cima, para que o ponto de trabalho se dê para a direita e que possa ser uma coisa mais adequada. Por essa razão, eu associo essas duas bombas e essa minha associação tem que ser em série, tá? Eu posso muito bem colocar uma questão onde eu apresente uma curva do sistema e essas duas bombas. E não diga associe em série. Eu peço que você determine, que você conclua qual é a melhor associação, se é em série ou se é em paralelo, e que resolva essa associação. Posso fazer isso, eu não posso. Numa situação real, na verdade, você não tem isso, associa em série. Não, você vai ter que concluir sozinho se deve associar em série ou se deve associar em paralelo, tá? Então, ok. Obtive o ponto de trabalho aqui, beleza, esse é o meu ponto de trabalho. Tem mais coisa para falar? Tem, mas eu vou falar isso lá no exercício, tá? Lá no exercício. Até digo o que é. Eu vou perguntar na prova e você vai precisar saber numa situação real. Na associação,
qual é a razão da associação, isso é fácil, é esse valor aqui. Esse valor aqui. E qual é a altura manométrica da associação? Aqui, ó, esse valor aqui. É o ponto de trabalho. Beleza. Mas eu também vou perguntar qual é a razão e a altura manométrica com a qual cada uma das bombas associadas está operando. E aí nós temos aí um procedimentozinho para fazer. Ele é todo no gráfico. Essa questão é toda no gráfico, tá? Toda no gráfico, ok? Por isso que você vai precisar desenhar muito isso daqui, ok? Beleza. Então vamos para frente, passar para frente. Professor, e quanto ao rendimento, né? A gente sabe que a fórmula da potência é Q, é gama, QH sobre eta, né? Então, cada bomba vai ter um rendimento, né? Então, a bomba a bomba A vai ter um rendimento eta A. A bomba B vai ter um rendimento eta B. A associação vai me dar um rendimento diferente de A e de B, né? Exato. Que é calculado dessa forma. É a altura manométrica da associação, tá? Que é a soma, né? Que na verdade que é o ponto de trabalho, né? Dividido pela altura manométrica do A isoladamente sobre o rendimento do A, mais a altura manométrica do B isoladamente sobre o rendimento do B isoladamente. Tá? Então é assim que você vai calcular o rendimento. Dica, quando a gente for colocar em paralelo, a única coisa que muda aqui é que o H vira Q. Então eu vou ter QAB sobre QA eta A mais QB eta B. Mas a gente vai ver isso aí já já. Tá? Então veja lá, algumas observações sobre associação em série, tá? A curva característica do conjunto, que é essa curva alta que nós erguemos aqui, né? É obtida somando-se as alturas manométricas correspondentes aos mesmos valores de vazões de cada bomba. Em outras palavras, você vai fazer esse procedimento. Pega uma vazão, soma a altura de um com a altura do outro, obtém a soma. Pega outra vazão, e aí você vai pegando cada vazão, soma a altura de um com a altura do outro e obtém a curva, tá? Bem, as curvas das associações consideram que o rendimento das máquinas não se altera com a associação, o que nem sempre é verdadeiro. Presta atenção no que eu vou dizer. Você está vendo isso aqui? Isso aqui diz aqui o seguinte, ó. Quando eu compro uma bomba qualquer, o fabricante me diz qual é a curva de rendimento da bomba, né? Quando ele me dá a curva de rendimento da bomba, que só para ser mais didático, eu vou dizer assim, ele me dá um rendimento da bomba. Vamos imaginar que esse rendimento é um valor só, constante, tipo 70%. Tá? Não é, ele é uma curva que varia com o ponto de trabalho. Mas vamos supor que para aquele ponto de trabalho o valor é 70%. Então, se eu operar uma bomba com um determinado ponto de trabalho, ele me dá aquele rendimento, tá? Aquele rendimento. E a outra bomba me dá aquele outro rendimento, tipo um é 70%, outro é 80%. Na verdade, quando eu associo, além de eu ter um rendimento resultante, o rendimento isolado do A, ele deixa de ser 70%, ele modifica, ele cai. E o rendimento isolado do B, ele também modifica, ele cai. Dá para calcular assim? É complexo. Então, o que é mais simples? É simplificar a hipótese. Lançar a mão de uma hipótese simplificadora, aonde eu vou admitir falsamente, erroneamente, mas apenas para simplificar o meu modelo, que a diferença também não é grande, que essa eficiência do A, quando eu associo com o B, ela não se modifica. Eu vou admitir isso erroneamente, para poder utilizar essa equação. Também vou admitir erroneamente que a eficiência do B não se modifica, o que também não é verdade, ela modifica. Tá? Mas não vai modificar tanto. Ok? Por quê? Porque se a curva da eficiência está aqui assim, tá? E eu somo alturas manométricas, eu não somo vazão, eu estou trabalhando com a mesma abscissa. Nessa mesma abscissa, a eficiência não muda, tá? Mas na verdade muda porque nenhuma máquina é perfeita. O simples fato de eu operar a outra sugando a primeira já muda um pouco a eficiência da primeira e a mesma para a segunda, tá? Então fica essa informação. Então não sempre é verdadeiro, pois as condições de operação da segunda máquina
são bastante diferentes daquelas utilizadas nos testes para determinação das curvas características, ou seja, daquelas utilizadas nos testes para determinação, por exemplo, da curva de eficiência. Quando eu vou testar e obter a curva de eficiência do fabricante, lá no galpão do fabricante, do laboratório, eu não testo a segunda máquina recebendo água sob pressão da primeira. Né? A tubulação que ela vai puxar é uma tubulação de sucção, a da segunda. Mas quando eu coloco associada com a primeira está jogando a pressão positiva na tubulação de sucção da segunda, porque a tubulação de sucção da segunda é a de recalque da primeira. Então as condições são ligeiramente são diferentes, não são ligeiramente, não, são diferentes, ok? Beleza. A associação em série ainda, eu tenho aqui o cavalete, né? Veja que eu tenho aqui uma tubulação, tá? Onde, espera lá, que acho que essa tubulação, essa associação aqui, olha, eu vou retirar essa figura aqui, vamos desconsiderar essa figura, que essa figura não tá didática não, tá? Desconsidera esse slide, passa para frente esse slide. Associação em paralelo. Veja que a vazão está para cá, eu tenho aqui a tubulação de sucção puxando para cá e mandando para cá, né? Essa bomba puxa daqui, a tubulação de sucção ela está entrando na lousa, na TV, né? Então puxa, vem para cá, encaminha. Mesma coisa, encaminha. Juntam as vazões. Então o que é que eu tenho? A vazão total é a vazão da bomba A mais a vazão da bomba B, para uma altura manométrica constante. Então a vazão é alterada, ela é a soma, a pressão é aumentada, mas a altura manométrica a gente vai considerar constante, tá? Então olha só. Características logo, tá? O emprego de bombas em paralelo permitirá uma vantagem operacional de que, havendo falha no funcionamento em uma das bombas, não vai acontecer a interrupção completa do fluxo. Por quê? Porque a outra bomba ainda está funcionando, mandando uma vazão, uma parte da vazão. Tá? E sim apenas uma redução da vazão bombeada pelo sistema, que equivale à redução da vazão provocada pela falha em uma das bombas. Outra vantagem é que a associação em paralelo possibilitará uma flexibilização operacional no sistema, pois, como a vazão é variável, podemos retirar ou colocar bombas em funcionamento em função das necessidades e sem prejuízo da vazão requerida. Tá? Ou seja, eu posso usar a associação, se eu quiser obter uma vazão Q1 mais Q2, mas nos momentos que eu só preciso obter Q1, eu desligo essa bomba aqui, a água vai inteiramente por esse outro caminho da vazão Q2. Tá? Bom, uma bomba isolada, olha só, sempre fornecerá mais vazão do que essa mesma bomba associada em paralelo com outra igual. Porque a variação na perda de carga no recalque é diferente. Tá? Vazão e perda de carga não são proporcionais em qualquer equação de perda de carga. Então, na prática, olha só, na prática, se essa bomba isoladamente me dá uma vazão QA e essa isoladamente me dá uma vazão QB, não é bem verdade que a vazão da associação é QA mais QB. Mas como hipótese simplificadora do modelo, a gente também vai assumir que quando eu associo as bombas em paralelo, a vazão que a bomba A me dá, ela é igual à vazão que ela me dá quando ela opera sozinha. O mesmo vale para B. Tá? Então, eu faço a mesma hipótese simplificadora que eu fiz lá para associação em série. Tá? Potência consumida. Dependerá a potência da associação, né, do tipo de fluxo nas bombas. No caso do fluxo radial, de uma bomba radial, tá? Potência maior com uma bomba. No fluxo axial, potência maior com a associação em completo funcionamento. E no caso de fluxo misto, de associação de bombas mistas,
será necessário calcularmos para as diversas situações para podermos indicar o motor mais adequado. Então, quem entende muito isso é o fabricante. Tá? Veja, a tubulação de recalque, ela é comum porque as duas bombas se juntam e mandam para um único recalque, né? Ela é comum às várias bombas do conjunto, tá? Sendo que a aspiração, cada um aspira de um canto, né? Então cada um tem sua aspiração, cada um tem a sua sucção, tá? Pode ser dado, olha só, de forma independente, olha essa dica, ou através de uma tubulação comum. Então vai depender da sua característica como projetista, tá? Fazer uma única tubulação de aspiração, tá? Agora, essa tubulação vai ter que ter registros, porque se você fechar uma bomba, não ligar uma bomba, você fecha o registro na tubulação, funciona só a outra bomba, tá? Então, ou através da tubulação comum, nesse caso, deve-se ter mais cuidado com a escolha do diâmetro da tubulação de aspiração para evitar velocidades excessivas na tubulação de sucção. Tá? Que a gente sabe que essa velocidade ela tem um limite, mínimo e máximo. Tá? Bem, então aqui eu tenho dois exemplos. Um onde eu tenho as duas bombas, né, com a mesma tubulação de recalque. No outro também, a tubulação de recalque é a mesma, mas o que difere nessas duas imagens é que nessa daqui cada um tem a sua aspiração, a sua sucção. E nessa daqui, ó, eu tenho uma ligação das duas sucções com registros, conforme eu havia colocado, tá? Bem, e aí a alma desse slide é isso aqui, né? A alma dessa parte de associação em paralelo é esse slide, pessoal. Aqui, ao invés de somar para cima, eu somo para a direita. Por quê? Vamos lá? Vamos fazer aqui, por desencargo de consciência, o mesmo esquema. Tá? Só que agora para associação em paralelo. Então, na associação em paralelo, a altura manométrica H1 é igual a H2, que eu vou chamar de H, que é constante. Mas a vazão da associação em paralelo vai ser igual a Q1 mais Q2. Né? Portanto, o que é que eu faço? Para H constante, some as vazões, tá? Então, em outras palavras, eu vou pegar aqui o H, a vazão, tenho aqui a primeira curva, tenho aqui a segunda curva, certo? Note que para esse valor de H aqui, eu vou somar esta vazão aqui, né, que dá Q1, com esta vazão aqui, que dá Q2, e vou obter essa vazão aqui, que dá Q1 mais Q2. Para esse outro valor de H aqui, eu vou somar esse comprimento mais esse comprimento e vou obter esse comprimento. Para esse outro, eu vou obter esse mais esse, que vai dar esse. Para esse daqui, ó, esse cara dessa curva aqui, vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de bomba B1. E essa daqui é a bomba B2. Para esse cara aqui, ó, o Q1 é 0. Então eu vou ter apenas quem? Apenas o Q2. Então aqui vai passar aqui, ó. Note que essa curva aqui vai ser assim, ó. Agora o interessante é daqui para cima, que eu vou fazer de vermelho. Daqui para cima, o que é esse? O que é esse e o que é esse? Então a curva é essa, ó. Então a curva resultante, ela vai ser essa. Nesse ponto ela muda, ó. Entendeu? Ela tem um pedaço aqui, que é o pedacinho da curva de cima, um outro pedaço aqui, que é o que eu fiz aqui, ó. Esse slide só não tá tão legal, porque essa
parte aqui deveria ser linha cheia também, porque a curva resultante não é só essa, a curva resultante é isso aqui, ó, pá, pá. Ok? Nas questões a gente vê com mais clareza. Esquece esse slide é mais do mesmo, é a mesma coisa que eu acabei de dizer daqui, tá? Também, mesma coisa, tá? O rendimento, a diferença aqui ao invés de H é Q, tá? Sendo que o que é H entre A e B, né? É o mesmo, né? O H da associação, perdão, é o mesmo H, tá? Para cada um deles, para bombas iguais, tá? O que é QAB, pessoal? O que é QAB? É a soma QA mais QB, né? Porque QAB é a vazão da associação em paralelo. A vazão da associação em paralelo é Q1 mais Q2, QA mais QB. Da mesma forma, naquele outro slide, nesse slide aqui da associação em série, tá aqui, ó. O que é HAB da associação em série? HAB é a altura manométrica da associação, é HA mais HB, tá? Da mesma forma. Então vamos passar para frente. Pronto, passou, foi, né? Professor, e a potência? Qual é a potência da associação? Olha só, a potência consumida na associação é igual à soma das potências individuais, seja a associação em série ou em paralelo. Ou seja, a pressão da associação, a potência da associação é a potência da bomba A, mais a potência da bomba B. E quem é potência? Potência é gama QH sobre eta. Então, gama, Q da associação, H da associação sobre eta da associação é igual a gama, Q da bomba A, H da bomba A sobre eta da bomba A, mais gama, Q da bomba B, H da bomba B sobre eta da bomba B. Cancela o peso específico da água que está em todos os termos. Eu vou ter essa relação aqui. Tá? Porém, se a associação for em série, qual dessas duas informações aqui que você já tem? Se a associação for em série, a vazão da associação é a mesma vazão de Q1 de Q2, que é Q, né? Então esse Q da associação é a mesma coisa que o QA e que o QB. Então cancela ele. Aí fica H da associação sobre eta da associação, igual, ok? H da A sobre eta do A, mais H do B sobre eta do B. E se for em paralelo, o H da associação é igual a H do A igual a H do B. Aí o H que cancela. Ok? Pra frente. Beleza. Questão. A primeira questão que eu coloquei nem deveria ter sido a primeira. Ela deveria ter sido a segunda. Por quê? Porque eu já coloco aqui uma questão onde eu tenho uma associação mista. Eu vou apagar a lousa porque eu vou fazer alguns comentários aqui na lousa, alguns rabiscos aqui na lousa, tá? Então, essa questão aí, como você está vendo, ela tem tanto uma associação em paralelo como uma associação em série. Determinar a vazão e a altura da associação. E determinar também as vazões e alturas de cada uma das bombas após a associação, ou seja, de cada uma das bombas associadas. A figura é essa. Eu tenho aqui o nível da água, eu tenho duas bombas puxando, essas duas estão em paralelo. As duas mandam para um recalque único, que vai ser a sucção de uma terceira bomba, que essa terceira bomba ela está em série com a associação das duas primeiras. A primeira pergunta é, você estudou a associação de resistores? Pronto. Qual é a primeira que eu resolvo? Nesse caso, a primeira que eu resolvo é a que está em paralelo. Então, olha só essa dica. Você vai ter nessa imagem aí, essa figura. Né? Essa figura aí, você vai, a partir dela, calcular isso aqui, ó. Mantém essa. E essa daqui vai ser o que você vai chamar de associação em paralelo, B paralelo, dessas duas. Então, vou ter aqui um BP. Tá? Depois dessa figura aí, você vai obter uma única,
que é B em série. Em série de quem? Do B com B paralelo. Ok? Depois que você fizer isso, olha a dica, ó. Depois que você fizer isso, você vai voltar. Então, você vai ter um primeiro passo, um segundo passo, daqui para cá, depois daqui para cá. Depois você vai ter um terceiro passo voltando daqui para cá, depois um quarto passo voltando daqui para cá. Você vai entender bem direitinho o que eu estou dizendo, tá? De cara, tudo isso aqui é enunciado da questão. B, 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 são três bombas iguais, tá? Então essa associação em paralelo são de duas bombas iguais. Quando eu obtiver o resultado dessa associação, eu associo com outra igual às outras duas individualmente, tá? Em série. O que é que ele está dando? Ele está dando a curva do sistema, tá? Ele já está dando a curva do sistema. Você está vendo que ele está dando a curva da bomba, né? Da bomba B, só que eu vou usar 3, e que nem se encontram, né? Nem se encontram. Então, usar uma única bomba não vai dar. Aqui, tanto eu vou precisar subir, ou seja, aumentar a altura manométrica, ou seja, associar em série, como eu vou precisar, se eu subir o ponto de trabalho, vai dar aqui. Como eu vou precisar também caminhar para a direita, para o ponto de trabalho ficar numa região mais dessa região aqui. Tá? Por isso que se justifica a associação em paralelo e em série. Ok? Vejam que sem nenhuma vazão, a bomba ela já é capaz de me dar uma altura manométrica de 15 metros coluna d'água, ou seja, equivaleria à altura geométrica, né? Sem nenhuma vazão, a bomba já me dá, né, uma altura manométrica de 15. Ela já começa sem nenhuma perda de carga, na verdade, né, sem nenhuma perda de carga, ela me dá uma altura manométrica de 15. Havendo vazão, ou seja, havendo perda de carga, essa é a interpretação que você tem que ter, aí ela vai me dando alturas manométricas menores, mas vai me dando vazão. Tá? Então vamos para frente. Então, primeiro passo, associar as duas em paralelo. Ó, aqui, ó. Primeiro passo, associar as duas em paralelo. Tá? Então, olha o que é que eu estou fazendo. Como é que eu associo em paralelo, pessoal? Lembra que eu falei que tudo é no gráfico? Tudo é no gráfico. Olha só. Associar em paralelo. Somam-se as vazões, né? Concorda que somam-se as vazões? A altura manométrica de cada um é a mesma. Então, para cada altura manométrica, eu somo as vazões. Então, olha só. Vou pegar aqui essa altura manométrica aqui. Aí eu vou somar essa vazão, que é mais ou menos aqui, ó, que é o 50, aqui é mais ou menos 60, 65, sei lá, alguma coisa assim, tá? Vou chamar de 60, mais 60. Por que que eu duplico? Porque as duas curvas estão aqui, uma sobreposta à outra, não são a mesma bomba, não são bombas iguais. Então eu pego esse valor e duplico. Então o que foi que eu fiz no meu PowerPoint? Eu peguei essa reta, medi o comprimento dessa reta e fiz uma reta com o dobro do comprimento, ou seja, tá? Então o restante dá aqui. Mesma coisa, eu vou pegar outro valor de vazão, ó, duplico ela, tá? Olha aí, ó, duplico, dá ali. E aí pegando todos eles, duplico, dá ali. Agora eu vou ligar os pontos. No primeiro ponto, no ponto vazão igual a zero, é aqui, né? Ele começa do zero. Então olha só, como é que vai ser a curva dessa associação em paralelo, a curva dessa bomba aqui, ó, olha lá, verdinha, vai ser essa verdinha. A associação em paralelo das duas bombas, tá? A associação em paralelo das duas bombas. Professor, é agora que você vai obter a altura manométrica e a vazão de cada um? Não, agora veio daqui para cá, o segundo passo aqui, ó, agora veio daqui para cá, tá? Agora eu vou obter quem, pessoal? A série de quem? Dessa paralela, ou seja, da verdinha, com mais uma bomba em série, com o azul. A azul não é de uma bomba isoladamente? Então eu vou obter agora em série da verdinha com a azul, tá? Em série, o que é que eu faço, pessoal? Eu mantenho a vazão e somo a altura manométrica. Então agora eu vou crescer para cima. Então para um determinado valor de vazão, opa, foi o que eu fiz, foi mal. Vou começar pela vazão Q igual a zero, ó. Deixa eu ver se foi por ela mesmo. Ó, somei, né? Começa por ela, né? Só que eu tenho duas bombas iguais, eu duplico, ó.
não era 15, virou 30, ó. Concorda que eu duplico? Ó, peraí, vou voltar. Ó, por que eu duplico? Porque para a altura manométrica, para a vazão zero, a altura manométrica é 15. A outra também, para a vazão zero, a altura manométrica é 15. Não somam as alturas manométricas, 15 mais 15 é 30. Então, para a vazão zero, a resultante daqui da verde com a azul vai dar aqui, né? De novo, eu tenho que estar errado. Então, olha só, é 15. Deixa eu ver se a animação está automática ou se eu tenho que... está automático, ó. Mais 15, 30. Aí vai para o próximo, automático. Para esse valor, soma esse mais esse, ó. Aí vai dar aqui, ó. Tá? Mais um ponto, soma esse mais esse, ó. Somando esse mais esse vai dar em cima. Ok, acho mais um ponto, soma esse mais esse, ó. Vai dar algo aqui assim. Ok? Traça, liga os pontinhos, ó. Pronto. Isso daí, pessoal, é a curva da associação resultante, essa daqui, ó. Tá? Professor, beleza, vamos limpar a figura? Vamos despoluir a figura? Vamos. Tá aí, limpei a figura. Cadê o ponto de trabalho? Olha aí o ponto de trabalho, né? Quem é o meu ponto de trabalho? Agora é só ler, ó. Aqui é o 100, aqui é o 200, aqui é o 150, aqui é o 140. Tá? Aqui é o 140. E a altura manométrica resultante deu aqui, ó, pá, 22. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Altura manométrica, 22. Eu não vou escrever metro coluna d'água porque não cabe. E vazão, 140. Certo? Tá aqui a vazãozinha, ó. Pessoal, acompanha o raciocínio comigo? Já fui para a direita do primeiro passo, já fui para a direita do segundo passo. Obtive tudo que eu podia obter aqui. Então aqui, ó, morreu. Né? Morreu, checklist. Agora o que é que eu faço? Terceiro passo, volto para cá. Pessoal, essa vazão é 140. Quanto é essa vazão aqui? E quanto é essa vazão aqui? Não é a mesma? 140? Então eu já sei que a vazão dessa é 140 e que a vazão dessa também é 140. Concordam? Agora, quem é a altura manométrica? Aí eu tenho que saber quem é a altura manométrica de uma e de outra. Aqui eu vou chamar de HP. Né? Aí é onde você vai fazer o bizu. Certo? Presta atenção. A partir do ponto de trabalho, presta atenção. Porque agora eu quero saber quanto é a vazão e a altura manométrica de cada uma das bombas que compõem uma bomba associada. A altura manométrica e a vazão da bomba associada eu já sei, é o ponto de operação. Como é a vazão e a altura manométrica de cada um? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou querendo, a partir dessas informações, obter a altura manométrica do P. Né? Deixa eu ver se eu botei primeiro do P ou se eu botei primeiro definição, vazão e altura manométrica, cada bom. Primeiro do P, verdinho, tá. Então eu estou querendo saber, voltando aqui a setinha, terceiro passo, para cá. Tá? BP, no meu gráfico, é a curva verde, que é a curva da associação em paralelo. Então vou fazer uma coisa bem simples. Você concorda que o que esse cara aqui tem em comum com esse é a vazão, que é a mesma? Vazão é a mesma. Então é essa vazão que é em comum para os dois, é para lá que eu vou. Ou seja, ao invés de caminhar aqui para a esquerda até a altura, eu vou caminhar para a vazão, porque a vazão é a mesma. A mesma vazão 140 da associação é a mesma vazão do P. Então eu vou descer aqui até a curva verde, que eu estou falando do P, vou descer aqui até a curva verde e vou obter aqui nesse ponto, ó, a altura manométrica dele. É 13. Cuidado para não pensar, é 22, é 11 dessa mais 11 dessa. Não é não. Tá? A altura manométrica de cada uma você vai obter isoladamente. Então quando eu desci pela vazão que é a mesma, vocês concordam que na associação em série a vazão é a mesma? Então eu tenho que descer pela vazão e não caminhar para a esquerda pela altura. Eu tenho que descer pela vazão.
Por quê? Repito, porque no terceiro passo eu tenho uma associação em série. Na associação em série, a vazão é a mesma, né? Vamos aqui, ó. Na associação em série, a vazão é que é a mesma, é constante, né? Então daqui para cá eu tenho uma associação em série. Então eu desço aqui pela vazão. Desci pela vazão até aqui, obtive a altura manométrica desse, ó, 13. E se eu descer pela vazão até a azulzinha, eu obtenho... Opa, perdão. Não, perdão. Ok? Então vamos anotar. Altura manométrica de 13. Tá? Olha o que é que eu fiz aqui, ó. Peguei essa altura manométrica de 13 e vou descer para cá. Vai me dar uma vazão de 70. Só que isso daqui já é voltando para cá. Então eu vou fazer o seguinte, esquece isso daí por enquanto. Professor, essa altura manométrica aqui é 13. Quanto é essa altura manométrica? Pessoal, vocês concordam que eu somo a altura manométrica e a obtenção vai ser de 22? Se eu tenho 13 aqui, perdão, para chegar em 22, falta quanto? 9. Então, essa altura manométrica aqui é 9 metros de coluna d'água, tá? 9 metros de coluna d'água. Ah, então, pera lá. Seguindo o mesmo raciocínio, se eu descesse até aqui, ó, eu chegaria aqui no valor de 9, tá? Esse valor aqui seria o valor de 9, tá? Se eu descesse até aí, eu obteria aqui o valor de 9, tá? Que eu posso simplesmente, já que eu obtive 13, obter esse pela diferença. Esse cara é quem? É o 22 menos o 13, dá 9 metros de coluna d'água. Então, se eu descesse até aqui, eu obteria esse valor de 9, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou voltar para cá, ó. Agora eu vou para o quarto passo. Nesse quarto passo, daqui para cá, esse cara aqui não mudou não, ó. Esse cara aqui já foi. Eu já calculei aqui as coisas dele, ó. Esse cara aqui, eu já sei que a vazão dele é 140. Deixa eu apagar esse xizinho, né? Senão você vai pensar que eu estou anulando ele, tá? E que a altura manométrica dele é 9 metros de coluna d'água. Eu já sei disso. Lembrando, eu vou ter uma vazão aqui e uma vazão aqui, formando essa vazão de 140, né? E a gente já sabe que como essas bombas são iguais, as vazões são iguais. Então eu já sei que vai ser 70 e 70, mas vamos provar isso no gráfico, tá? Eu já sei, vou colocar aqui, ó, que essa vazão aqui é 70 e que essa vazão aqui também é 70, né? Por quê? Porque elas vão formar o 140 e elas são duas bombas iguais. Eu já sei que é 70, tá? Falta calcular quem é essa altura manométrica aqui e quem é essa altura manométrica aqui. Certo? Bom, e aí o que é que eu vou ter? Vamos lá. Voltando para a curva verde. Por quê? Porque daqui para cá, a curva verde é a da associação em paralelo. Agora eu vou voltar para cada um isoladamente, ó. Então, quando eu volto da paralela, que é a verde, para cada um isoladamente, na associação em paralelo, vamos escrever aqui, ó, paralelo. Na associação em paralelo, o que é constante? A altura manométrica é constante. Ou seja, eu venho pela esquerda. Por quê? Porque eu venho pela altura manométrica. Quando eu estava falando aqui, ó, da associação em série, eu vim para baixo, porque eu vim pela vazão constante, né? Mas quando eu vier agora para esse passo, esse quarto passo aqui, que eu vou falar de altura manométrica, nessa associação aqui, perdão, que eu vou falar de paralelo nessa associação, o que é constante é a altura manométrica. Então eu venho por essa linha ao longo da altura manométrica até chegar nas bombas isoladas, que aqui está representado pela curva azul clara. Aí basta eu marcar qual é o valor da vazão dela. Ó o pontinho, quando eu descer aqui para a vazão, eu vou obter a vazãozinha aí de 70. Que não precisava ser gênio para saber, né? Que é a metade de 140, que são duas vazões iguais que resultam em 140, né? Mas que eu obtive aí a vazão de 70, certo? Ok, professor, e beleza, então o que é que eu tenho aqui, ó? O que é que eu tenho aqui?
Vamos conferir? Isso aqui está errado, viu? Essa questão eu peguei da internet, ela está errada. Ela está dizendo que essa altura manométrica aqui é 11. Não é não. Essa altura manométrica aqui é 9. Tá? Essa altura manométrica aqui é 9. Agora, olha só. O H não é constante? Se essa altura manométrica em paralelo é 13, isso aqui já é a resposta. Ó. Cada uma dessas aqui é 13 metros e 13 metros. Tá? O que somam são as vazões, mas essas alturas manométricas aqui são 13 metros. Então é 13 com 13. Vazão 70 com 70. Aqui a altura 9 com 140. Tá? Então tá aí, ó. Eu tenho. Se eu perguntar, professor, qual é a altura manométrica e a vazão dessa? Altura 13, vazão 70. 13, 70. Dessa, 9, 140. Dessa, 9, 140. Dessa, 13, 140. Dessa, 22, 140. Então isso daqui tem erro. Tá? Isso daqui tem erro. Porque eu peguei da internet e nunca mudei, justamente para dizer que na internet também tem muita gente fazendo coisa errada lá. Tá? Então essa vazão da associação é 140, ok. Essa altura da associação é 22, ok. Você pode olhar por aqui, ó, 140 e 22, ok. Tá? Essa vazão dessa bomba aqui, ó, não é 11. Essa vazão dessa bomba aqui é 140, mas a altura manométrica não é 11, é 9. Assim como essas vazões são 70, tá certo, mas a altura manométrica delas não é 11, é 13. Tá? A altura manométrica delas é 13. Ok? Então essa questão aí, ela ilustra. Você tem que fazer, repito, pelo método gráfico. Sugiro, terminou essa minha fala agora, volta a questão e vê a questão de novo. Você vai fazer pelo método gráfico para obter esses valores. E pegar essa dica. Primeiro passo, segundo passo. Chegou na resultante final, resistores também é assim, tá? Volta terceiro passo, calcula, volta quarto passo, calcula. A partir das premissas, né? Daqui para cá é série, vazão é constante. Então eu desço pela mesma vazão, porque a vazão é a mesma. Daqui para cá, aí o que é que eu fiz aqui? Uma associação em paralelo. Então, na associação em paralelo, o H é constante. Então, H é eixo Y. Então, eu tenho que caminhar ao longo de um mesmo eixo Y, ou seja, caminhar para a esquerda até cruzar a curva da bomba individual, da bomba associada. Tá? Então, você sempre vai caminhar ou para baixo, se for para obter a curva da bomba associada, né? Associada em série, você vai caminhar para baixo se a vazão for constante, ou seja, se a associação for em série. Mas se naquele momento você estiver falando da associação em paralelo, você vai caminhar para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque é ao longo de uma mesma altura manométrica. Aí você vai caminhar para a esquerda até encontrar com a curva da bomba isolada. Ok? Portanto, repito, esses valores aqui estão errados. Tá? E esses valores aqui são os que estão certos. Tá? Show de bola. Vamos para frente. E aí eu tenho uma outra questão. Vou logo aqui apagar a lousa, porque a gente vai precisar fazer rabisco aí para essa outra questão, tá? Muito legal essa matéria, eu gosto demais. Uma adutora de 250 metros de milímetros de diâmetro, tá dando o diâmetro da adutora, ou seja, o diâmetro da adutora são os dados do sistema. Na questão anterior eu dei a curva do sistema, não foi? Eu não falei nada a respeito dela, só dei a curva de presente, agora não. Agora nós vamos traçar aquela curva. Então olha só, uma adutora de 250 milímetros de diâmetro, está dando diâmetro. 5 km de extensão, comprimento. Cujo coeficiente de atrito vale 0,02, é o fator de atrito, é o F, então eu vou usar a fórmula universal. Tá? Interliga dois reservatórios cujo desnível entre eles é de 15 metros, já está dando a perda de carga. Desnível entre os reservatórios é a perda de carga, tá? Conhecendo-se as curvas características da bomba, leia o parêntese, quadro abaixo. Isso aqui é a curva da característica da bomba. Ah, professor, então ele não deu a curva, ele deu uma tabela. A partir dessa tabela a gente vai traçar a curva. Tá? Desprezando as perdas localizadas, Inxalar e Baba. Que bom, um problema a menos, um cálculo a menos. Né? Solicita-se o ponto de trabalho, Q e H. Se duas bombas idênticas a essa forem instaladas em paralelo e posteriormente instaladas em série. Pessoal, pode haver um erro de interpretação aqui. Tem gente que pode achar assim, não, ele bota duas em paralelo, depois associa essa associação em paralelo com uma em série. Não. São duas questões.
Uma, onde ele associa as duas em paralelo, faz essa questão, acha o ponto de trabalho, acabou a questão. Outra, onde ele associa as duas em série, faz a série, acha o ponto de trabalho, acabou a questão. São duas questões. Tá? Quero chamar logo a atenção o seguinte, professor, para eu falar do sistema, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que ter a altura geométrica e vou ter que ter, vamos fazer um pontilhado aqui, para usar essa linha como referência, e vou ter que ter, para cada valor de vazão, vou ter que ter a respectiva perda de carga. Então, para uma vazão Q1, a perda de carga é ΔH1. Para uma vazão Q2, a perda de carga é ΔH2. E só para ilustrar bem direitinho, para uma vazão Q3, a perda de carga ΔH3, né? Ou seja, eu vou calcular a perda de carga em função de quem? Da vazão. Como? Com a equação de perda de carga. 0,0827 FLQ2 sobre D5. Então, você vai calcular, então isso é uma prova que você vai ter um trabalhinho. Aconselho usar o Excel, tá? Você vai ter que calcular essa perda de carga para cada valor de vazão. Que valor? Para esses valores que ele já deu aqui. Que aí já fica mais fácil, né? Ele já deu a curva da bomba para essas vazões. Então, você pega esses valores de vazão e já utiliza para calcular as perdas de carga. Então, quem é que vai ser a minha altura manométrica num ponto P qualquer? Vai ser a minha altura geométrica mais a minha perda de carga naquele ponto P. Ok? Vamos colocar assim, a altura manométrica no ponto P é a altura... Não. ΔH nesse mesmo ponto P. Tá? Mais ou menos isso. Vamos à frente. A primeira questão é com duas em paralelo, tá? Depois eu faço com duas em série. Então vamos lá. Olha aí o nosso probleminha. Né? Olha aí o nosso probleminha. Uma adutorazinha por recalque. A nossa perda de carga 0,0827 FLQ2 sobre D5. Tá aqui ela. Tá? O desnível entre os reservatórios que ele deu de 15 metros, que é a perda de carga, né? Se for considerar esse reservatório, esses dois reservatórios, um comprimento de 5.000 metros, um diâmetro de 250 milímetros e um fator de atrito de 0,02. Olha o que é que eu fiz. Essa tabela já fui eu que fiz. Tá? Eu peguei aqueles mesmos valores, ó, 0, 50, 100, 150 até o 500. Ó, 0, 50, 100, 150 até o 500. Calculei a perda de carga para cada uma dessas vazões. Vamos fazer as duas primeiras aqui? Para a vazão 0. Para a vazão 0, a perda de carga é quanto? 0. Né? Professor, e a altura geométrica? É esse 15 aqui. Né? É a altura geométrica, 15 metros. É a diferença entre os níveis. Né? Até me confundia, me ocorreu isso agora. Eu tinha falado que era a perda de carga. Não, altura geométrica. Tá? 15 metros. Então, a altura geométrica é a diferença entre os níveis d'água do reservatório. Ok? Professor, se eu colocar essa vazão aqui de 50 metros cúbicos por hora, primeiro, você vai converter isso aqui para metro cúbico por segundo. Então, é metro cúbico por 3.600 segundos. Tá? Então, você vai ter que converter isso aí. Então, nesse valor de vazão aqui, cuidado com conversão de unidade, hein, pessoal? Cuidado, estou dando essa dica, tá? Ok, fez isso, calculou, achou a perda de carga. 1,63. Quem é a altura manométrica? A altura manométrica, olha para cá. A altura manométrica não é a altura geométrica mais perda de carga? Quanto é? 15 mais 1,63? 16,63, tá? Vai ser a altura geométrica mais perda de carga, a altura manométrica. Você sabe disso, tá? Portanto, quando eu colocar aqui a vazão de 100, coloca aqui, né? 100 sobre 3.600, ok?
deu uma perda de carga de 6,53. 6,53 mais 15 vai dar 21,53. E assim por diante eu preencho. O que é que me interessa? Me interessa a altura manométrica. E quem? A vazão. Para quê? Para eu plotar meu gráfico. Agora eu vou para o gráfico. O que é que eu faço? Eu peguei aquela curva do sistema que foi dado no enunciado da questão e coloquei aqui. Peguei a curva da bomba, perdão, que foi dada no enunciado da questão, coloquei aqui. Peguei a curva do sistema que eu acabei de construir na minha tabela de Excel. O bom de você fazer prova em casa é isso, você vai poder fazer isso aí no Excel, você não vai precisar da calculadora, né? Você equaciona no Excel direitinho, vai embora. E aí eu vou plotá-la. Vou plotar essas duas curvas no gráfico. Lembra que a questão é sempre pelo gráfico? A única diferença dessa questão para a anterior, tem várias, mas a principal é que lá eu dei o gráfico. Aqui não, aqui eu estou dando a tabela, você vai plotar o gráfico, tá? Beleza, então a primeira que eu estou fazendo aí é a do sistema, ó. Eu estou juntando aqui, pessoal, ó, para vazão 0, 15. Para vazão 50, ó, vem aqui tá aqui é o 400, aqui é o 200, aqui é o 100, aqui é o 50, ó. Para vazão 50, 16,63. Para vazão 100, tá? Deixa eu voltar a animação. Tá? Para vazão, tá aqui, ó, os pontinhos. Para vazão 100, 21. Para vazão 150, 29. Para vazão 200, aí eu ligo os pontos. Tá? Obtive todos os pontos até o 500, ó. Até o 500, 400, um pouquinho depois do 400, aqui é o 600, 500. Bem na metade aqui, isso aqui é a vazão 500. Liguei os pontos. Agora eu vou despoluir a questão, apagar os pontinhos pretos, ó, passou a curva. Tá? Despoluir a questão, já fiz a do sistema. Agora vou traçar a da bomba. Mesma coisa, para vazão 0, 15. Então olha só, para vazão 0, perdão, aqui embaixo, 0, 80, começa pelo 80. Para vazão 50, é 79, ó. Esse cara é o 79, esse é o 77, esse é 73,8, 70, 65, liga os pontos, tá? Ligou os pontinhos, ok? Ligou os pontinhos, bem devagarinho, obtive aí a curva da bomba isolada, né? Da bomba isolada. Agora é que eu vou fazer a associação. Primeiro em paralelo. Lembrando, pessoal, a associação em paralelo, o que é que eu tenho na associação em paralelo? A altura manométrica é a mesma, eu somo as vazões. Se eu pego a altura manométrica mesmo e somo as vazões, eu vou crescer ela para a direita. Eu vou duplicar essa curva para a direita. Né? Então vai lá. Agora a associação de duas bombas iguais em paralelo. Aí o que é que eu já fiz aqui? Ó? Eu já peguei a curva da bomba e já dupliquei a vazão. Para a mesma altura manométrica, né? Porque em paralelo eu não mantenho a altura manométrica igual e somo as vazões, né? Então somar as vazões de duas curvas iguais é duplicar a vazão. Então onde tinha 0 fica 0, porque 2 vezes 0 é 0. Mas onde tinha 50 vira 100, ó. Onde tinha 100 vira 200 e onde tinha 500 vira 1000. Por isso que eu deixei um espaço aqui até o 1200, ó. Você tem que pensar nisso, tá? Porque esse aqui estava indo só até o 500, agora vai até o 1000. Vai crescer para a direita. Então eu já deixo espaço para plotagem no meu gráfico. Tá? Então essa bomba aqui, ela vai duplicar assim, ó. Vai até o 1000. Começando do 80. Tá aqui, ó. 80, 79, vai até o 1000. Olha só. Olha só. E aí vai duplicando, tá? Deixa eu ver se está automático. Tá não, aí clicar agora está automático. Vai duplicando. Para cada valor de vazão, vai duplicando essa vazão. E aí eu obtenho essa curva aí. Ó. Essa curva aí é a curva da associação da bomba em paralelo. Tá? Vou limpar a questão, despoluir, apagar as linhas pretas, ó. Apaguei, tá? Beleza. Finalmente, para ir para a galera, qual é o ponto de trabalho, pessoal? Eu ia botar a luzinha, mas a luzinha não vai chegar, porque aqui é uma TV. Esse aqui é o nosso ponto de trabalho, tá? Deixa eu ver se eu botei aí uma bolinha amarela. Aí, botei a bolinha amarela, ó. Ó o nosso ponto de trabalho. Vazão 300, altura 73,8. Que legal, né? Que legal. Agora, professor,
Se eu quiser saber qual é a altura manométrica e a vazão que cada bomba isoladamente da associação, né, isoladamente está operando, isoladamente não, que cada bomba associada está operando, aí vamos lá, vou fazer aquele esqueminha que eu fiz aqui, certo? Vou fazer aquele esqueminha. Então, olha só. Eu tenho duas bombas em paralelo. Bomba, né? Eu venho daqui para cá. Esse é quem? É o primeiro passo. Tá? É o primeiro passo. Eu vou obter o quê? A associação em paralelo. Tá? Na associação em paralelo, o que é que eu tenho? Eu tenho um H de 73,8 e uma vazão de 300 metros cúbicos por hora, ok? Já obtive tudo que eu tinha para obter aqui. Lembrando, isso daqui é paralelo. Paralelo, o que é constante, pessoal? A altura manométrica. E eu somo as vazões. Portanto, cada uma dessas alturas manométricas aqui é 73,8. Essa também, ó, 73,8. Né? Metro de coluna d'água. Metro de coluna d'água. Tá? Agora, as vazões aqui é que vão se somar para formar 300. Se elas vão se somar para formar 300, cada uma delas é 150. Como é que eu obtenho isso no gráfico? Ó, não é paralelo, não é com a vazão, não é com a altura manométrica constante, então eu venho ao longo da altura manométrica para a esquerda. Quando eu vier para a esquerda ao longo da altura manométrica e cruzar com a bomba isolada, né, em cada uma das bombas, eu vou ter esse pontinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz isso aí. Não fiz, ó. Aí desce, ó, para achar a vazão. Desce para achar a vazão. Tá aqui na parte verde, ó, 150. Aqui tá escrito Q, porque desceu um pouquinho, né, em relação à TV. Mas é Q igual a 150 metros cúbicos por hora, que é o que eu fiz aqui, ó. 150 metros cúbicos por hora, tá? Então eu sempre tenho que ter esse raciocínio. Se eu vou descer pela vazão ou se eu vou caminhar para a esquerda pela altura manométrica. Eu sempre tenho que ter esse raciocínio aí, tá? Beleza. Então a primeira parte da questão está resolvida. Eu já obtive a altura manométrica e a vazão da associação, a altura manométrica e a vazão de cada bomba associada. A altura e a vazão com a qual cada bomba associada está operando. Então a primeira questão morreu. Agora a segunda que é em série. Como se fosse uma nova questão. Mas eu mantenho os dados que eu estou utilizando. A curva da bomba, a do sistema está lá, eu já tinha traçado. Né? O sistema é o mesmo, o sistema está lá, eu já tinha traçado. Agora, como a associação é em série, vamos apagar aqui para a gente fazer esse mesmo esqueminha, sendo que para a associação em série. Agora eu tenho, ó, uma bomba B, outra bomba B. Né? Aí eu venho, vamos fazer de preto, que é melhor, que esse azul está ficando claro de novo. Ok? Aí eu venho para cá, para o nosso primeiro passo, que é quem? A partir daqui, achar quem? PS, que é a associação em série, né? Vou até colocar aqui, essa minha associação aqui é em série. Na associação em série, o que é constante, pessoal? O que é que não muda? A vazão. A vazão é constante, né? Beleza. Então, na associação em série, a vazão é constante, eu somo as alturas, né? Então, eu vou subir, eu vou obter a resultante subindo, somando essa conta igual para cima, somando as alturas para cada valor de vazão. Então, olha só, para cada valor de vazão, 0,50, 100, 150, 0,50, 100, eu duplico as alturas. Duplico por quê? Porque são duas iguais, ó. Então, onde era 80, vira 160. Onde era 79, vira 158. Onde era 25, vira 50. Tá? E a maneira de representar isso na construção é essa. Ó. Eu vou pegar esse 15
Opa. Vai virar, perdão, vou pegar 15 não, esse 80 vai virar 160, tá? Depois vou pegar outro valor aí qualquer, como esse valor aqui, duplica, vai encontrar algo aqui em cima. Depois mais um, duplica. E aí você vê aí, ó, vou duplicando, eu vou crescendo essa curva para cima, tá? Cuidado com o seguinte pensamento. Ah, uma curva é aqui, a outra vai ficar igual sendo para cima. Vai não. Essa curva aqui está errada, a outra vai ficar assim, ó, ela vai descer mais. Tá? Como você está vendo, essa curva desce mais do que essa azul clara. Tá? Aí, ok, ó, despoluir a figura, tá aqui a minha associação em série. Vamos achar o ponto de trabalho, que é esse ponto aqui, ó. Vamos achar? Vamos ver a bolinha amarela. Tá aí a bolinha amarela. Desce vazão e desce a altura. E caminha para a altura. 360, 100. Mesmo no 100, ó. Pá. 360. Então vamos anotar aqui a altura, ó, a vazão, tá? Deu 360, vazão igual a 360, altura igual a 100 metros de coluna d'água. Pessoal, reta final, para vir para cá, o que é constante? Vazão, né? Portanto, a vazão dessa que e a vazão dessa que são iguais. Iguais a quem? 360, ó. 360 metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora. Agora, professor, quem é a altura manométrica desse e a altura manométrica desse? Vamos para o gráfico, pessoal? Se a vazão é constante, eu vou caminhar pela vazão, ou seja, eu vou pegar o ponto de trabalho, descer pela linha amarelinha da vazão até encontrar com a bomba isoladamente, né? Quer dizer, a bomba associada, só ela. Então, ó, esse pontinho aqui, ó. E aí eu acho a altura manométrica, ó, 50. Né? Não precisa ser gênio para saber que é a metade desse 100. Então, essa altura manométrica aqui é 50 metros de coluna d'água. Assim como essa altura manométrica aqui também é 50 metros de coluna d'água. Pronto. Finalizou a minha questão. Tá? Finalizou a minha questão. E aí, pessoal, eu tenho uma questão 3, da mesma forma, para você fazer, essa questão não está resolvida, você que vai fazer, é material possível de cair na prova, tá? Uma questão 4, uma questão 5, já cobrei muito essa questão em prova, já caiu muito, se eu fosse você eu realmente procurava fazer, o enunciado dela é essa, tá? Essa questão aqui, se fosse você eu realmente procurava fazer, tá? Vai até aí. Então a gente encerra esse capítulo. Eu já coloquei para vocês uma lista de exercícios no Cigará, já está lá, tá? Não foi hoje, inclusive, já tem mais de 24 horas que eu coloquei. Na verdade, essa aula que vocês vão assistir sábado, se eu não me engano, e desde terça-feira que está lá, ou é de segunda-feira que está lá, a lista de exercícios para vocês fazerem tanto de adutor quanto de estações elevatórias. Se prepara bem para essa prova, cujo conteúdo terminou aqui, aquele que entendeu essas aulas, participou dos encontros virtuais, tirou qualquer dúvida e fez as questões da lista, tá? Quem fizer isso tira 10 na prova, não tenho nem dúvida, tá bom? Então vou deixando a vocês aqui um voto de bons estudos, tá? Tranquilidade, descanso, alternando horário de estudo com horário de descanso e um voto de gratidão. Salve a bola.